A hora que o Bem, senhor quiser começar, pode começar. ok, obrigado. Saúdo a todos os alunos e alunas aí presentes. Estamos aqui novamente diretamente de Altamira, campus do IFPA. Estou exatamente aqui no nosso campus. Muitas atividades hoje. Estamos aí de volta para contribuir com vocês. Nossa prova está chegando. Hoje, 4 de novembro, a prova no dia 21, domingo. Esperamos que o que estamos ministrando aqui possa te ajudar aí. Bem, hoje vamos ver, sem dúvida alguma, um dos filósofos da política, da filosofia política, dos mais interessantes. Escreveu uma obra clássica da filosofia política, que é O Príncipe. Então, eis aí o filósofo italiano, Maquiavel, e com ele a política vai ser uma categoria autônoma, independente. Vamos ver o que quer dizer isso aí. A política como uma categoria independente, autônoma, que Maquiavel vai nos trazer aí lá no século XVI. O Maquiavel é um desses filósofos que dá muito que pensar, porque embora tenha escrito O Príncipe há um pouco mais de 500 anos atrás, quando você lê a obra, parece que ele escreveu nos últimos 5 anos, de tão atual, que ainda é uma obra tremendamente atual. Quando você lê O Príncipe, você começa a ver a política de uma maneira muito mais perspicaz, você começa a entender melhor o discurso político, as instituições, a proposta da política, as articulações políticas. Super recomendada a obra O Príncipe de Maquiavel para nós hoje aqui no Brasil, aqui no Ocidente, entendermos a política tal como ela é, tal como ela se processa. Por isso que o Maquiavel sempre é atualíssimo no Enem. Esperamos que ele venha em 2021, porque há algum tempo ele não vem aí nas questões. Então, na aula de hoje, vamos ver aí suas principais ideias, o principal contexto da filosofia que na época ele teorizou, que ele criou, colocando o nome dele na galeria dos grandes filósofos do Ocidente. Então, vamos ver hoje Maquiavel e seu famoso Príncipe. Eu começo esse slide aí, gente, apresentando algumas citações diretas do original da obra O Príncipe, para vocês terem uma noção do contato original com a obra. Um trecho apenas. Primeiro diz lá: é necessário a um príncipe para se manter, que aprenda a poder ser mau, e que se valha ou deixe de valer-se disso, segundo a necessidade. Um príncipe deve, pois, não deixar nunca de se preocupar com a arte da guerra, e praticá-la na paz ainda mais mesmo que na guerra. Isto pode ser conseguido por duas formas: pela ação ou apenas pelo pensamento. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada, quando isso se lhe torne prejudicial, e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Última citação. Nasce daí essa questão debatida: se será melhor ser amado que temido, ou vice-versa. Responder-se-á que se desejaria uma e outra coisa, mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa dessas duas. Eis aí 4 trechos da obra original O Príncipe que eu selecionei para nós pensarmos aqui no nosso tempo disponível. Eu vou comentar alguns apenas aí, não todos, mas o primeiro. Veja que ele começa com a ideia de necessidade. É necessário é que o príncipe, se não é mau, que ele aprenda a ser. E nessa maldade, ele tem que se valer conforme a necessidade. Veja aí essa instrução do Maquiavel. Claro que um príncipe, gente, naquele período da Itália, em outros períodos, certamente, o príncipe é um título de um governante, é um título de poder, não é isso? Um título
político o príncipe. Embora nós temos a noção de príncipe romantizada pelos contos de fadas, mas o fato é que príncipe é um cargo político, é um título político, é alguém investido de poder, é alguém investido de autoridade. Até porque a palavra príncipe, ela vem da palavra principal, ou seja, o principal da cidade, quem é? É o governante. Da palavra principal derivou-se príncipe, que é um cargo político, alguém investido de poder. Por isso, quando Maquiavel escreveu a obra e intitulou O Príncipe, se ele escrevesse hoje, seria o presidente. Se Maquiavel escrevesse hoje, o título seria o primeiro-ministro. Mas, naquele momento da Itália, o título é o príncipe, né? Alguém investido de autoridade política, um governante, o principal da cidade. E aí ele menciona que esse governante, esse príncipe, se ele não é mau, que ele aprenda a ser. Porque, segundo a necessidade, ele tem que se valer dessa maldade. Vamos entender o sentido disso aí, tá? Eu vou comentar agora a terceira citação aí, que é muito comum entre nós hoje. O que diz aí? Olha, ele qualifica o príncipe como prudente. O príncipe prudente. Não é o príncipe tolo, mas aquele que tem prudência. O que acontece aí? Ele não pode nem deve guardar a palavra dada. Gente, o que é a palavra dada? É a promessa. O príncipe não faz a promessa junto do povo, ele faz a promessa, ou seja, ele dá a palavra dele. Só que o Maquiavel está orientando aí que um príncipe que tem prudência, ele não pode guardar essa palavra dada. Mas em que circunstância? Está escrito aí. Quando essa palavra tornar prejudicial a ele, ou quando as circunstâncias mudaram, ou as causas acabaram. O que está dizendo aí? O príncipe prudente promete algo hoje. Só que amanhã, na hora de cumprir, ele percebe que vai prejudicar a ele, enquanto príncipe, de alguma maneira. Então, ele não pode guardar essa palavra, ou seja, ele não pode cumprir a promessa. Ou, por exemplo, ele promete hoje para o povo, só que uma semana depois, as causas, o contexto já é inteiramente diferente. Nesse caso, por prudência, ele não deve guardar a palavra dada, ou seja, ele não cumpre a promessa. Então, vocês percebem que os nossos políticos de hoje que prometem, não cumprem aqui e ali, de uma certa maneira, já vemos Maquiavel fazendo uma orientação nesse sentido aqui. Tá? O príncipe prudente não deve cumprir a palavra caso a circunstância tenha mudado, ou cumprir vai prejudicá-lo. Isso é uma questão da promessa que hoje nós vemos muito no Brasil, tá? Que a gente reclama. Não só no Brasil, enfim, onde tem um político. E a última questão aí, a última citação, que também é muito interessante, né? Uma questão debatida. O que é melhor para o príncipe, ser amado ou temido? O Maquiavel está orientando aí que seria interessante que ele fosse as duas coisas, que ele fosse amado e temido ao mesmo tempo, porém, são sentimentos muito opostos que não se conciliam. Então, por prudência, é mais seguro, na verdade, ele usa essa expressão, está escrito aí, é muito mais seguro ser temido do que amado, embora o ideal fosse os dois sentimentos. Porém, por uma questão de segurança, é melhor ser temido. Afinal, como diz o Maquiavel no Príncipe, um príncipe que não é temido, o povo não respeita. Então, aí algumas citações originais da obra O Príncipe, para a gente entender um pouco do conteúdo, a proposta do livro, tá? É isso. A gente vai analisar isso, a gente vai entender um pouco o sentido, a intenção disso, no decorrer da nossa aula aqui. Bem, vamos seguir aí.
Bem, claro que para entender a filosofia maquiaveliana, veja como eu estou usando a expressão filosofia maquiaveliana, porque tem a expressão maquiavélico, que a gente vai tratar também hoje. Para entender o pensamento de Maquiavel, tem um contexto para isso. Primeiro contexto é o momento da formação do Estado Nacional. Ou seja, é o momento em quando as monarquias nacionais surgem com o fortalecimento do rei e, portanto, com a centralização do poder. Fenômeno este que se desenvolve desde o final do século XIV com Portugal e durante o século XV com a França, a Espanha, a Inglaterra. Vocês percebem esses estados aí se consolidando e centralizando o poder? É nesse contexto aí que Maquiavel entra em cena e escreve O Príncipe. Ou seja, nenhum de nós pode ler O Príncipe, comprar na livraria O Príncipe, começar a ler, sem antes entender o período da época. O período, tá? A época. E o período é esse, quando as monarquias absolutistas estão formando o Estado Nacional, centralizando todo o poder na figura do rei. Eu coloquei aí, o primeiro caso foi o caso português. Portugal foi o primeiro país da Europa a formar o seu Estado Nacional absolutista e concentrar todo o poder na figura do rei, Dom João I. É exatamente porque Portugal saiu na frente, formando o seu Estado Nacional, que eles foram os pioneiros das grandes navegações, chegando aqui no Brasil, nós sabemos. Então, Portugal saiu na frente aí, formando o seu Estado Nacional absolutista. Depois vieram os franceses, os espanhóis, os ingleses, etc, etc. Mas vocês percebem que a Itália não está nesse processo? Pois então. Segundo contexto aí. Enquanto as demais nações europeias conseguem a centralização do poder, a Itália se acha como? Fragmentada em inúmeros estados sujeitos a disputas internas e a hostilidades entre cidades vizinhas. Por isso que franceses e espanhóis reivindicam territórios e assolam a Itália com ocupações intermináveis. Em outras palavras, a Itália era uma colcha de retalhos, pequenos estados, pequenos principados, repúblicas aqui e ali. Ou seja, não havia uma Itália unificada, com um único governo, um único exército. Ou seja, era uma Itália vendo as nações vizinhas unificadas e poderosíssimas. Então, quando você entende esse contexto, vai te permitir entender depois a leitura do Príncipe de Maquiavel. Por que eu digo isso? Porque alguns interessados em ler a obra, devido à importância capital que ela tem, não entendem alguns aspectos da mesma. E isso porque lhe faltou perceber esse contexto importante. Porque muito do que está na obra, O Príncipe, se refere a essa situação que estamos vendo aqui no slide. Ou seja, a Europa unificando o seu território nacional, concentrando todo o poder na figura do rei, e a Itália. A Itália vendo esse processo e alheia a tudo isso. E a própria Itália é invadida, vez por outra, por esses estados. É nesse contexto que Maquiavel vai entrar em cena e escrever o seu famoso Príncipe. Coloquei esse slide aqui para vocês terem uma noção da situação italiana no período. Veja aí a Itália dividida em várias repúblicas, principados aqui e ali. No centro da Itália eu tenho os estados pontifícios, eu tenho o reino de Nápoles aqui no sul, a República de Florença mais ao norte, Milão, Veneza. Veja, não tem uma Itália única, unificada, único governo, único exército, única lei, única moeda, único imposto. Veja a situação italiana, tá? A situação no tempo do nosso filósofo. Bem, pessoal, Maquiavel não é apenas um intelectual que refletiu a respeito de política, pois viveu intensamente a luta de poder no período em que a República de Florença, tradicionalmente sob a influência da família Médici, encontrava-se por uma década governada pelo republicano Soderini. Quando Soderini é deposto e os Médici voltam à cena política,
Maquiavel cai em desgraça e recolhe-se para escrever as obras que o consagraram, destacando-se o príncipe. Porque eu coloquei isso aí, não é para te decorar a família Médici, os Soderini, a luta pelo poder, quem assumiu, quem saiu. Isso aqui é só para você entender que Maquiavel não é um filósofo teorizando sobre a política alheio a ela. Não. O próprio Maquiavel, ele exerceu importantes cargos políticos dos governantes da época. O próprio Maquiavel foi um político, um secretário, alguém que teve um cargo político até do Papa na época, o que não foi pouco. Ou seja, ele com esses cargos políticos, permitindo que ele fizesse contatos com outras nações, como embaixador, a diplomacia, isso nos permite entender o quê? Não é um filósofo na sua casa, restrito, recolhido, pensando sobre o fenômeno da política. Não, é alguém que estava lá nos bastidores, era alguém que servia a esses governantes. E isso lhe dava o gabarito para escrever e teorizar sobre a política na obra O Príncipe, tornando essa obra hoje um clássico. Então, de novo, era alguém dentro da política, que servia os soberanos da época, dando a ele o material necessário para refletir e escrever sobre política. Tá? Isso aí é um ponto importante também. Claro que essa obra, O Príncipe, tem algumas controvérsias, porque, olha, ela foi escrita em 1513 e foi dedicada a esse cara aí, o Lourenço de Médici. O Príncipe, a obra, tem provocado inúmeras interpretações e muitas controvérsias. Uma primeira leitura apressada da obra levou à criação do mito do maquiavelismo que tem atravessado os séculos. Na linguagem comum, chamamos pejorativamente de maquiavélica a pessoa traiçoeira, astuciosa, sem escrúpulos, que para atingir seus fins usa da má-fé e da mentira para manipular. Não é assim que a gente qualifica uma pessoa maquiavélica? Olha, um adjetivo que veio de Maquiavel. Por que veio esse adjetivo? Ora, esse adjetivo maquiavélico, para designar uma pessoa assim, veio de alguém ou de um grupo de pessoas que não tiveram a compreensão devida da obra, por má interpretação ou por controvérsias de uma leitura apressada. E o texto diz ainda: costuma-se vulgarmente atribuir a Maquiavel a famosa máxima: os fins justificam os meios. Já ouviram isso? As pessoas atribuem essa fórmula a Maquiavel. Trata-se de uma interpretação simplista e deformadora do pensamento maquiaveliano. E para superar essa interpretação, é preciso analisar com atenção as ideias políticas dele. Então, o que nós temos aí, gente? Uma leitura apressada da obra levou ao maquiavelismo. Uma leitura apressada da obra, não entendendo o contexto do período, levou a criar o mito do maquiavelismo, que existe até hoje. Algumas pessoas até dizem, segundo Maquiavel, os fins justificam os meios. Gente, Maquiavel nunca disse ou escreveu isso. Por isso que eu digo que é uma visão muito simplificada da filosofia de Maquiavel. Simplista demais atribuir a ele essa fórmula. Como é que nós podemos superar isso? Ora, entendendo verdadeiramente o que ele quis dizer na obra O Príncipe. E para entender isso, eu repito, o contexto da época é de grande ajuda. Esse contexto já apresentamos. Bem, um ponto também importante aqui, gente. Ideias democráticas aparecem na obra O Príncipe. Quando Maquiavel se refere à necessidade de o governante ter o apoio do povo, sempre é melhor do que o apoio dos grandes. Por quê? Porque os grandes são traiçoeiros. Isso é um ponto da obra que expressa uma ideia democrática em Maquiavel. É melhor o apoio do povo do que dos grandes. Os grandes te traem. Tá? Então, existem ideias democráticas no Príncipe, para quem lê com atenção. Seguindo. Para descrever a ação do príncipe, Maquiavel usa as expressões italianas virtude e fortuna.
Virtu significa virtude, no sentido grego de força, valor, qualidade de lutador e guerreiro viril. Homens de virtude são homens especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Olha, não se trata do príncipe virtuoso no sentido medieval, enquanto bom e justo, segundo a moral cristã, mas sim daquele que tem a capacidade de perceber o jogo de forças que caracteriza a política para agir com energia a fim de conquistar e manter o poder. Então, essas palavras são muito interessantes para te anotar, para te tomar, né, uma atenção especial. A palavra virtude, a palavra fortuna, são palavras italianas que o Maquiavel usa no Príncipe. Só que um detalhe, essas duas palavras ele usa para descrever a ação do governante. O governante à frente do Estado deve ter a virtude. Tá? Mas que virtude? É a virtude cristã de misericórdia, piedade, bondade? Não é a virtude cristã. É uma virtude no sentido grego. Força, valor, guerra. Homens de virtude, eu estou qualificando aí, são homens especiais, que fazem grandes obras, mudam o curso da história. Por exemplo, eu estava lendo recentemente sobre Getúlio Vargas e o movimento de 30. Ele tomou o poder e ficou 15 anos governando o país. Podemos qualificar o Getúlio como um homem de virtude. Entrou para a história do Brasil e fez tremendas mudanças. Homens especiais, tal como o Getúlio, é qualificado pelo Maquiavel como um homem de virtude. Tá? Homens que mudam o curso da história, alteram as relações. Embora, claro, nós sabemos quem foi o Getúlio, para quem ele governou, como é que ele conciliou os interesses, enfim. Tem toda uma crítica justa aplicada ao Getúlio, porque sabemos quem ele representava. Mas o que está em jogo aqui é como ele foi capaz de promover um movimento político e governar o país por 15 longos anos. É a Era Vargas. Tá? Então, homem de virtude é esse homem aí, com essa força, esse valor, que muda o curso da história e faz grandes feitos. É esse homem que o Maquiavel está dizendo que deve caracterizar o príncipe à frente do Estado. Tá? Bem, agora vamos ver a fortuna, que é outra palavra que ele caracteriza o príncipe. A fortuna deve ser entendida como ocasião. Ocasião. O príncipe não deve deixar escapar a fortuna, isto é, a ocasião. De nada adiantaria um príncipe virtuoso se não soubesse ser precavido ou ousado, aguardando a ocasião propícia, aproveitando o acaso ou a sorte das circunstâncias, como observador atento do curso da história. No entanto, a fortuna não deve existir sem a virtude, sob pena de se transformar em mero oportunismo. Então não basta ter só a virtude, a capacidade de força, de guerra, de mudar o curso da história. Não basta ter só a fortuna, saber a ocasião certa de agir. Maquiavel diz que as duas devem caracterizar a ação do príncipe. Eu posso ter a grande capacidade de fazer grandes feitos e mudar o curso da história, mas eu não tenho a capacidade de saber a ocasião certa, de invadir, de recuar, de saber o momento e tomar o poder, por exemplo. Então, uma coisa é tu ter a virtude, mas não ter a fortuna, de nada adianta. Tu pode ter a fortuna, mas não ter a virtude necessária. Por isso que ele qualifica o príncipe, a ação do príncipe à frente do Estado, como sendo um homem de virtude e de fortuna. A força e saber a ocasião de uso da força. Tá? Essas duas palavras italianas, muito importantes aqui no Maquiavel. Seguindo aí, que o tempo é muito curto. Bem, eu coloquei algumas perguntas aqui para a gente pensar. Ó, qual é a problemática de Maquiavel? Como chegar ao poder? Como exercer o poder? Como conservar o poder? Para abordar isso aí, essa problemática, o Maquiavel rompeu com todas as teorias da legitimação do poder,
deixando o domínio do direito pelo domínio do fato, que é o da força. Ele imagina o quê? Uma Itália unificada, desembaraçada das pilhagens e dos chefes de bandos. Uma Itália regenerada numa nova república. Para a realização desse sonho, não se precisava de um profeta falador nem de novo tirano, mas de um libertador inspirado e realista, de um profeta armado. Quem é? O príncipe. Eis aqui o projeto de Maquiavel com a obra. Veja o desejo de Maquiavel com a obra O Príncipe. Qual é o plano, o projeto? Uma Itália unificada. Uma Itália com um único governo. Mas, gente, para realizar uma Itália unificada, não tem que ser um homem qualquer. Tem que ser um homem com qualidades especiais. Porque para unificar a Itália e colocar o poder num único homem, para que tenha um território soberano e independente, não pode ser um homem qualquer. Tem que ser um homem que tenha a virtude e a fortuna. E mais, é como estão lá as 3 perguntas. Não basta só chegar ao poder. Chegar ao poder é uma coisa, ele diz. Mas saberia exercer o poder? Saberia manter esse poder unificado? Não queremos uma Itália que alguém tome o poder e em um ano, por não saber exercer, esse poder é destituído. Não, tem que ser alguém que saiba tomar o poder, exercê-lo para manter a Itália unificada e manter esse poder. Não tem que ser um homem comum. Tem que ser um homem que tenha a fortuna e a virtude, que saiba o que é tomar o poder e exercê-lo, mantendo uma Itália unificada. Em outras palavras, tu já percebeste, não tem como você ler O Príncipe do Maquiavel sem compreender que com essa obra a proposta do filósofo era que a Itália fosse o que as demais nações europeias estavam sendo, uma Itália unificada, soberana e independente. Quando eu entendo essa perspectiva, eu não vou cair no maquiavelismo, mas eu vou entender legitimamente a filosofia maquiaveliana. Tá? Seguindo aí. Então aí está a receita do bolo. O príncipe deveria ter uma tríplice missão: tomar o poder, assegurar a estabilidade política e, claro, construir uma república. Mas que república? Unificada. E o Maquiavel, gente, na época, viu em Lourenço de Médici a figura desse príncipe. Deveria ser um herói trágico, impiedoso, astucioso, resoluto e frio. Por quê? Porque esta era a única maneira de controlar a instabilidade política e a perversão dos homens, a fim de que fosse instaurada o quê? A cidade justa. Então, quando eu não entendo essa proposta, eu vou cair no maquiavelismo. Porque, gente, é aquilo que eu falei agora há pouco. Para construir essa república unificada, estável, por alguém que tome o poder, esse alguém tem que ter o que eu coloquei aí, gente. Tem que ser alguém impiedoso, muito astucioso, resoluto e frio. Porque se ele não tiver essas qualidades, ele não vai conseguir conquistar a grande obra de unificar a Itália numa república soberana e independente. É por isso que nós lemos aqueles trechos iniciais lá. O príncipe tem que aprender a ser mau, o príncipe tem que saber que ele não deve guardar a palavra dada nessa e naquelas circunstâncias. Então, essas recomendações que nós lemos lá no início é que vai me permitir entender agora essa proposta. Porque não pode ser um homem comum para essa grande tarefa política. Tem que ser um homem que assegure a República unificada, soberana e independente. E na época tinha um cara que reunia essas qualidades, que é esse cara aí, o Lourenço de Médici. Ele era um governante da República de Florença na época. O Maquiavel via que esse cara tinha as qualidades necessárias para isso. Por isso que quando ele terminou a obra O Príncipe, quando o Maquiavel escreveu o último parágrafo, ele dedicou o Príncipe a esse cara. Esse cara foi o primeiro leitor do Príncipe. Porém, a Itália só veio a se unificar 300 anos depois, tá? Lá no século XIX. Seguindo. Isso aqui é importante porque é uma questão muito inteligente de prova que alguém poderia elaborar por aí, ó.
Essa relação ética e política. As pessoas dizem que não tem essa relação no Maquiavel, no Príncipe. Tem sim. Existe a relação ética e política no Príncipe. Bem, o que causou maior escândalo e críticas em Maquiavel está na sua reavaliação das relações entre ética e política. Por um lado, Maquiavel apresenta uma moral laica, secular, diferente da moral cristã. Por outro, estabelece a autonomia da política, negando a anterioridade das questões morais na avaliação da ação política. Para a moral cristã, predominante na Idade Média, há valores espirituais superiores aos políticos, além de que o bem comum da cidade deve se subordinar ao bem supremo da salvação da alma. A nova ética analisa as ações não mais em função de uma hierarquia de valores, mas sim em vista das consequências, dos resultados da ação política. Calma aí que a gente já vai entender isso daqui tranquilamente. De novo, o que eu falei? Existe a relação entre ética e política em Maquiavel? Existe. É que alguns apressados dizem que Maquiavel, ele nega a ética. Ele fez um atentado contra a ética, tirando a ética da política. Não é isso. Não é isso. O que acontece é que o leitor do Príncipe vai entender que lá, na obra, Maquiavel está inaugurando, olha o que eu vou dizer, ele está inaugurando lá no Príncipe uma nova ética. Como assim uma nova ética? Porque o que havia naquela época era uma ética ligada à política que vinha desde a Idade Média. Ou seja, na época de Maquiavel, a teoria política vinculava política e ética, mas a ética cristã, a ética da igreja, desde a Idade Média. E Maquiavel entendia que na Idade Moderna não dava mais para colocar na política uma ética cristã. Uma ética cristã na política serviu na Idade Média, diz Maquiavel. Mas agora, na Idade Moderna, a idade das grandes navegações, da formação dos estados nacionais, a idade da reforma protestante, do humanismo, do renascimento, não dá para a política ainda se apoiar na ética cristã. Por isso que ele funda uma nova ética. Qual ética? A nova ética. Qual é essa nova ética? Aquela que vai avaliar a ação política, não com base na religião, mas vai avaliar a ação política com base nos resultados, nas consequências. É essa nova ética que ele apresenta na obra. Então, em outras palavras, o Maquiavel chuta a ética da obra, o Príncipe chuta. Qual? A ética cristã, que serviu na Idade Média. A nova ética, própria da Idade Moderna, ele vai inserir na política. E é essa nova ética que é interessante nós entendermos. Então, de novo, sai a ética cristã, porque não tem mais como ela estar aqui fundamentando a política. A política necessita de uma ética agora que vai olhar para o resultado da ação política. Porque, gente, toda ação política traz resultados. Toda ação política traz consequências. Por exemplo, o prefeito aqui de Altamira, ele governa a cidade aqui, no seu gabinete, e as decisões que ele toma diariamente, as ações políticas que ele toma aqui diariamente, traz certos resultados, traz certas consequências, naturalmente, é assim mesmo. Toda ação política traz seus resultados, toda ação política traz suas consequências. E é exatamente com base nesses resultados que a nova ética vai se fundamentar. Tá? Vou melhorar isso aí já já. Veja o que diz aqui. Não se trata de um amoralismo, mas de uma nova moral, centrada onde? Nos critérios da avaliação do que é útil à comunidade. O critério para definir o que é moral é o bem da comunidade. E, nesse sentido, às vezes é legítimo o recurso ao mal. O emprego da força coercitiva do Estado, a guerra, a prática da espionagem, o emprego da violência. Estamos aqui diante de uma moral mundana, que vive do relacionamento entre os homens. Gente, presta atenção nisso daqui, ó.
Qual é o critério para definir o que é moral para a cidade? Ora, o bem da comunidade. Mas assim, algumas vezes o político, presta atenção nisso, algumas vezes o político tem que fazer uso do mal para garantir o bem da comunidade, gente, para garantir a estabilidade da cidade. Algumas vezes é necessário que ele faça uso da força coercitiva do Estado, mandar a polícia lá para a rua. Algumas vezes ele tem que assinar, né, o estado de guerra, ele tem que autorizar a espionagem, ele tem que empregar a violência. Isso tudo é mal, isso tudo é mal. Mas olha, o político autoriza esse recurso ao mal, mas visando o quê? O bem da cidade, a estabilidade da cidade. Exatamente porque ele faz isso que Maquiavel vai dizer que isso é moral. É essa nova moral que eu estou dizendo. Ou seja, eu sou o político. A mim está a tarefa de conduzir a cidade. Que grande responsabilidade eu tenho. Para garantir a estabilidade da cidade, algumas vezes eu tenho que fazer uso legítimo do mal. Do mal. E quando eu faço uso do mal, e o resultado é a estabilidade da cidade, eu agi o quê? Moralmente. Essa é a nova moral que Maquiavel apresenta lá no Príncipe. Entendido isso? Por isso que Maquiavel tira de cena a moral cristã, porque a moral cristã nunca vai autorizar que o príncipe faça uso da espionagem ou da violência, porque isso é contra os princípios cristãos. Mas na prática da política, para garantir a cidade estável, algumas vezes o recurso ao mal é legítimo. E esse recurso legítimo ao mal faz com que o príncipe tenha agido o quê? Moralmente. Eis a nova moral que o Maquiavel traz. E quando eu entendo isso corretamente, eu não vou dizer que ele é um negacionista da ética, um negacionista da moral. O que ele apresenta é uma moral nova, baseada naquilo que é o bem da cidade. E algumas vezes, para garantir o bem, o uso do mal é legítimo. Tranquilo? É isso aí. Olha aqui, esse detalhe aqui, que esclarece ainda mais. Maquiavel distingue entre o bom governante, que é forçado pela necessidade a usar da violência visando o bem coletivo, e o tirano, que age por capricho ou interesse próprio. Vou analisar contigo só esse primeiro parágrafo aqui, ó. Bom governante e o tirano. São duas pessoas totalmente diferentes. O bom governante, veja como está escrito aí, ele é forçado a fazer uso do mal, gente. E o tirano, ele faz uso do mal, mas para interesse próprio, não é visando o bem da cidade, não é visando o bem coletivo. Por isso o bom governante faz uso do mal, e o tirano faz uso do mal, faz também. Só que ambos fazem uso do mal com propósitos diferentes. Um visa a estabilidade, o bem coletivo, e o outro o seu próprio interesse. Daí a diferença. Bom governante e o tirano. Aí alguém desavisado, um desatento, um apressado, quando lê lá no Príncipe, bom governante fazendo mal, aí pensa assim, isso é uma contradição. Se é bom, como é que vai fazer uso do mal? Aí vai cair no maquiavelismo. Percebe aí? Seguindo. O pensamento de Maquiavel nos leva à reflexão sobre a situação dramática e ambivalente do homem de ação. Se o indivíduo aplicar de forma inflexível o código moral que rege sua vida pessoal, a vida política, sem dúvida colherá fracassos sucessivos, tornando-se um político incompetente. O que isso quer dizer aí? Vamos analisar isso daí. Alguém chega ao poder e diz assim, vou governar o Estado com base na moral, no código moral que eu herdei da minha família, dos meus pais. Com base nesse código moral que eu aprendi com os meus pais, vou governar o Estado. O Maquiavel já vai dizer,
esse aí vai fracassar. Porque, como homem de Estado, tu não deve governar o mesmo com base na moral pessoal herdada da tua família. Para governar o Estado, você tem que se basear na moral própria da política. Porque sobre teus ombros pesa a responsabilidade de todo um Estado. Certo? Então, tu quer viver a tua moral individual, que tu herdou da tua família, então tu vive na tua vida particular. Não tem problema algum. Agora, como homem de Estado, em que pesa a ti a obrigação de toda uma nação nas tuas mãos, tu não pode se basear na moral pessoal da tua família. Tu vai ter que te basear na moral própria da política, a nova moral. Tu vai fazer uso da violência quando necessário for, para garantir a estabilidade. Por exemplo, eu sou o político, eu sou o príncipe. Chegou uma situação em que eu tenho que fazer uso da violência, porque sei que é o único recurso. Não tem outra situação a não ser a violência. E eu evito a cidade cair no caos. Eu vou ser responsabilizado como o quê? Príncipe imprudente. Na hora de agir com energia, eu ignorei. Cidade está ao caos. Sou visto como príncipe imprudente. Não mereço governar. Mas o príncipe prudente é o quê? Sabendo que o único recurso que havia, infelizmente forçado, foi fazer uso do mal, e fez uso, garantiu a estabilidade, como diz Maquiavel, príncipe prudente merece governar. Tá? Então, esses detalhes aí. Seguindo. Tal afirmação pode levar as pessoas a considerar que Maquiavel estaria defendendo o político imoral, os corruptos e os tiranos. Não é isso, não. Não se trata disso. Maquiavel sugere a superação dos escrúpulos imobilistas da moral individual. Olha aí, moral individual. Mas não rejeita qual moral? A moral própria da onde? Da ação política. Percebe aí? Então, gente, existe uma moral própria da atividade política, segundo Maquiavel? Existe. Que nova moral é essa? Fazer uso do mal quando necessário for, visando o bem coletivo. Essa é a moral própria da ação política, diferentemente da moral individual minha e tua. Quer viver a tua moral individual? Viva lá na tua vida particular. Mas como homem de Estado, tu vai ter que adotar a moral própria da ação política. Perfeito? Coloquei esse parágrafo de um professor de filosofia, o Scorrell, uma obra introdutória ao pensamento político de Maquiavel, lá da página 94, que é um trecho muito esclarecedor, diz assim, presta atenção, se o indivíduo, na sua existência privada, tem o direito de sacrificar o seu bem pessoal, ditado pela sua consciência, estará empenhando apenas seu destino particular. O mesmo não acontece com o homem de Estado, sobre o qual pesam a pressão e a responsabilidade dos interesses coletivos. Este não terá o direito de tomar uma decisão que envolva o bem-estar ou a segurança da comunidade, levando em conta tão somente as exigências da moral privada. Casos haverá em que terá o dever de violá-la para defender as instituições que representa ou garantir a própria sobrevivência da nação. Eis aí. Eis aí. O homem de Estado veja a pressão e a responsabilidade sobre o homem de Estado. Por que essa pressão, essa responsabilidade sobre ele? Ora, na mão dele está a segurança e o bem-estar de toda a comunidade. E nesse sentido, ele não tem que se basear na moral privada, particular, nunca. Porque haverá momentos em que essa moral privada vai ter que ser deixada de lado. Por quê? Porque ele tem que defender as instituições que ele representa. Ele tem que garantir a sobrevivência do Estado. E essa moral privada não pode sustentar tudo isso. Qual é a moral que ele vai se basear?
a nova moral que estamos tratando. Não é isso? Então, nada de pensar que Maquiavel está defendendo a imoralidade política, está defendendo o tirano político ou corrupto. Não é isso. O que ele está apresentando aqui é uma nova moral, diferentemente da cristã, já que estamos numa nova época da história. Estamos na Idade Moderna. A Europa em grandes transformações. Né? É o humanismo, é o renascimento, eu repito, é a reforma protestante, as grandes navegações. E, claro, com todos esses grandes acontecimentos na Idade Moderna, o tempo de Maquiavel, a política não tinha mais que continuar baseada na ética cristã, mas tem que se inaugurar uma nova ética. E é isso que ele está fazendo aí no Príncipe. Tudo bem. Seguindo aí, para nós irmos para os nossos 10 minutos finais. Por isso, Maquiavel não pode ser considerado um cínico apologista da violência. O que ele enfatiza é que os critérios da ética política precisam ser revistos conforme as circunstâncias e sempre tendo em vista o quê? Os fins coletivos. O pensamento de Maquiavel tem um sentido próprio, na medida em que ele expressa a tendência fundamental da sua época, ou seja, a defesa do Estado absoluto e a valorização da política secular, não atrelada à religião. Está aqui o ponto que também queria chegar. Lembra lá do primeiro slide, que estava lá o título, Maquiavel, a política como categoria autônoma, não foi esse o primeiro slide? Como assim a política como categoria autônoma? Ou seja, não mais ligada à religião, como era até então na Idade Média. Agora a política tem que ser uma categoria independente, não mais baseada nos critérios da religião cristã, que vigorava já desde a Idade Média, não é? Ou seja, o que Maquiavel está defendendo aqui é uma defesa do Estado absoluto, que a política não seja mais baseada na religião, que seja uma política laica, secular, uma categoria autônoma. É isso que Maquiavel está trazendo de novidade aqui com a obra O Príncipe. Ele inaugura isso daqui, tá? Seguindo aí, Maquiavel subverte a abordagem tradicional da teoria política feita pelos gregos e medievais e é considerado o fundador da ciência política, ao enveredar por novos caminhos ainda não trilhados. Sim, esse título é legítimo para o Maquiavel, pessoal. Ele é, de fato, o fundador da ciência política com a obra O Príncipe, tá? Porque ele está apresentando nessa obra algumas rupturas importantes com a filosofia medieval e com a filosofia antiga, especialmente de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Tá? Seguindo. Pode-se dizer que a política de Maquiavel é realista, pois procura a verdade efetiva, ou seja, como o homem age de fato. A ciência política só tem sentido se propiciar o melhor exercício da arte política. Trata-se do começo da ciência política, da teoria e da técnica da política, entendida como disciplina autônoma. Maquiavel torna a política autônoma porque a desvincula da ética e da religião, procurando examiná-la na sua especificidade própria. É isso que eu quero enfatizar aqui, né? O Maquiavel, ele funda a ciência política, sim. Em que sentido? Quando ele inaugura a política independente da esfera religiosa. Ou seja, a política deve ser examinada nela mesma, porque ela é específica. Ok? Nesse sentido. Bem, ou seja, examinar a política especificamente como ela é. Ela é uma categoria própria. Por causa desse ponto, o que não é pouco, eis aí o fundador da ciência política, Maquiavel com o Príncipe. Isso aqui também é a título de conclusão.
porque estamos aqui apresentando as principais ideias, né, os fundamentos. Por ter inaugurado a teoria moderna da lógica do poder como independente da religião e da ética, Maquiavel só poderia ter sido visto como maquiavélico. As palavras maquiavélicos e maquiavelismo, criadas no século XVI e conservadas até hoje, exprimem um medo que se tem da política quando esta é simplesmente política, isto é, sem as máscaras da religião e da moral. A sacralização do poder, feita pela teologia política, só poderia se opor à demonização. É essa imagem satânica da política como ação social puramente humana que os termos maquiavélico e maquiavelismo designam. Vocábulos que, como se vê, não exprimem o conhecimento real da obra de Maquiavel, e sim a condenação teológica dela. Claro, a obra sofreu muitas condenações, né? Especialmente da igreja. É compreensível porque houve a condenação teológica da obra. Claro, a obra inaugura a ciência política, enfatizando que a política deve ser examinada como uma categoria autônoma da religião. É claro que ela vai sofrer a condenação da igreja, mas assim, essa expressão maquiavélico, maquiavelismo, ela não é recente, ela vem da mesma época de Maquiavel, gente, tá? E por que também? É porque se entendeu que quando Maquiavel inaugura a política só pela política, as pessoas tiveram receio de ver uma política sem a religião. É como se a religião controlasse o político para não causar a barbárie, embora não foi isso que nós vemos ao longo da história. Por isso, a demonização da obra, a condenação teológica dela. Porém, ela entrou para a história como uma das grandes obras da filosofia política de todos os tempos. Tá? E, claro, grandes nomes da história leram o príncipe Napoleão Bonaparte, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso citava trechos do príncipe nos seus discursos, entre outros homens da história que leram a obra devido à sua importância capital que ela tem para compreendermos o fenômeno da política. Eu sempre gosto de dizer assim, quando você lê o Príncipe, é como se você, ao folhear cada página, abrisse, assim como Maquiavel, as cortinas da política e você vê como é que ela funciona, como os políticos pensam, como eles se comportam. Cada página que você vira é como se Maquiavel estivesse abrindo a cortina e você visse os bastidores da política, permitindo que você entenda a política muito mais do que qualquer outra obra te permite, porque ela é tão atual como se escrita nos últimos 5 anos e não há 5 séculos atrás. Eu recomendo ler a obra, porque a partir dela você vai ver a política muito mais apuradamente do que hoje você pode ler ou entender. É uma obra de uma atualidade brutal que merece estar aí na tua estante de livros e chegar na universidade com a bagagem de ter lido O Príncipe aí concluído, uma obra da tua leitura concluída, vale a pena. Deixa eu ver aí o último slide. Eis aí, Maquiavel refletindo sobre a ação política, a relação entre ética e política, refletindo sobre o caso italiano ainda não unificado, refletindo como é que se toma o poder, como exerce, como manter, entre outras teses, mas que, claro, nosso tempo aqui não permite apresentar mais amplamente tudo que Maquiavel traz dessa obra, mas acreditamos que apresentamos aqui, nessa última hora, alguns fundamentos importantes para entender essa obra, que é clássica e que certamente vai ser atual aí por muito tempo aí no futuro. Certo? Eis a nossa aula de hoje, Maquiavel, o Príncipe, a virtude, a fortuna, o caso italiano, a proposta de Maquiavel, a relação entre ética e política, quem é o bom governante, etc, etc, etc. Alguma pergunta? Tem algum exercício, professor, para ver como é que vem nas questões? Ou não? É assim, eu enviei
a aula do Hobbes, do Locke que tivemos, as Você ficou sem áudio, professor. Professor, o senhor fechou seu microfone. Obrigado, desculpe, foi um acidente. De novo, eu preparei o Maquiavel, a apostila, já coloquei também lá o exercício de como é que ele vem, só que não enviei ainda para a coordenação. Eu pretendo fazer isso amanhã, certamente. Quando chegar aí, vocês vão ter o material do Maquiavel para vocês lerem. Claro, o texto permite vocês entenderem essa aula bem melhor, e lá vai estar as questões para você ver como é que vem no Enem, tá bom? Alguma pergunta? Por nada. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Professor, aí lembrando para os alunos, ouviu, que quando for na semana anterior da revisão, né, quando chegar na semana anterior, que vai ser do dia 16, 17, 18, 19, né, nós vamos ter 4 noites de revisão, onde a gente vai fazer todo o esforço de colocar todos os nossos professores, né, para eles darem as últimas dicas, e aí, obviamente, o professor também ele vai, né, pegar algumas questões, vai dizer, olha, tá vendo, pode cair assim, olha, né, observa isso e tal, entendeu? Justamente para selar bem, né, e terminar bem as aulas e as revisões que estão sendo feitas, tá bom? E aí, como o professor falou ainda há pouco, né, ele vai mandar o material para mim e eu já vou disponibilizar para vocês lá no, né, o material, resumo dele, assim como as questões, né, professor? Certamente, isso mesmo, professor, certamente. Agora, posso dar uma contribuiçãozinha, rapidinho? Seguinte, Certamente. olha, tá vendo esse livro aqui? Certo. Aqui, ó, A Queda de Dilma. Aí, olha só, os bastidores do impeachment da presidente que desprezou as lições políticas de Maquiavel. É um livro de um jornalista, ele é jornalista e cientista político, Ricardo Vestin. Ele trabalha, eu não sei se ainda está trabalhando, mas até ano passado, quando você abriu o TV Senado, ele reorganizou, né, toda a memória lá da TV Senado, entendeu? Está muito boa a parte histórica. E ele fez eu achei excelente, sabe por quê? Porque ele não analisou o golpe da Dilma como parte da esquerda analisou, sabe? Aquela coisa, olha, golpismo, não sei o quê, as elites, a burguesia, sabe? Se juntaram, ele saiu do lugar comum, sabe? Ele pegou passo a passo, ele divide em 16 mandamentos, todos baseados em ideias do Maquiavel, sabe? Que ele vai analisando, entendeu? Por dentro do governo da Dilma, o que aconteceu. Por exemplo, tem um capítulo aqui que diz assim, olha, anuncia tu as boas notícias e incumbe os outros de anunciar as más notícias. Ou outro que eu achei super legal esse capítulo, que diz assim, cerca-te de bons conselheiros e ouve o que eles te dizem. Aí ele vai analisando, entendeu? Como a Dilma escolheu mal, as alianças, sabe? Sabe, que fez com os partidos políticos e tal, sabe? Com os ministros que foram escolhidos não por ser competente, mas porque houve todo o arranjo político, né? Feito, sabe? Aliança com os partidos e tal. Cara, eu achei, assim, do caramba esse livro, sabe? Entendi. Entendeu? Ele foi bem maquiaveliano, hein? Analisar a ele traz para a atualidade. E a outra contribuição, só para finalizar, é o seguinte, a gente sabe que existe uma corrente nas relações internacionais, quando a gente estuda, né, TI, né, e relações internacionais, RI, a gente sabe muito bem que existe toda uma corrente, né, das relações internacionais que se baseia nas ideias do Kant, né? Sabe, aquela coisa da moral, do dever ser, sabe? E aí tenta aplicar isso na política externa. Só que no século XX, tá, mesmo tendo essa corrente, ouviu, idealista, né, que se baseia muito nas ideias como eu falei, do Kant, né, como ele via um pouco a questão das relações entre os países, surgiu uma corrente realista. Se você for olhar, boa parte da política das relações internacionais, ela hoje vai pela corrente realista. E essa corrente realista, se você for dar uma olhada no que ela defende, como é que deve ser, entendeu? A ação dos países, as relações internacionais entre os países,
se você for verificar, ela vai muito, entendeu? Dentro da lógica do pensamento racional, da racionalidade, de como deve ser a política do Maquiavel. É interessante olhar isso, viu? Como as relações internacionais, elas têm o lado da corrente idealista, muito baseado nas ideias lá do Kant, né, de Immanuel Kant, e do outro lado essa corrente realista, sabe, que ela diz, olha, não é bem assim, né, sabe, você tem que ir por outro caminho, um caminho mais racional, entendeu, para perceber como devem ser as relações internacionais. É bem interessante, e se você olhar, tem muita coisa de Maquiavel que se aplica nessa corrente realista, ok? Professor, Entendi. muito obrigado mais uma vez, certo, pela sua aula, pela sua contribuição, e a gente fica na expectativa, já conversei com o professor Haroldo, né, hoje, a gente estava trocando umas ideias, de como a gente vai, sabe, tentar trabalhar nessas 2 últimas semanas, e principalmente já começar a olhar a revisão da última semana, né, aquelas dicas, sabe, Entendi. que a gente vai passar para os alunos, tá bom? A gente Eu vai agradeço. Tudo bem, pode falar, desculpa. Entendi, falar. professor. Entendi a proposta aí de organizar esses últimos momentos. Eu vou estar aí aguardando as suas orientações, certamente, tá? Isso, e sempre lembrando que, na verdade, as minhas orientações, ou que a gente conversa, eu sempre estou, né, discutindo contigo e com o Haroldo também, Certo, sabe? certo. Sempre estou ouvindo, assim, as contribuições do Haroldo, que é importante, né? Pessoa importante também Entendi. da área. E, professor, Ok? tem um aluno aí, o Leonardo, acho que ele Oi. quer fazer alguma pergunta. Leonardo, Então, você quer perguntar alguma coisa? vamos ver aí se alguém quer perguntar. Qual é o nome do livro? Pra eu dar uma olhada por aqui. Qual livro? Sim. Tá. A Queda de Dilma. É esse aqui que você está falando ou é para o professor? É esse daí. A Queda de Dilma, os bastidores do impeachment da presidente que desprezou as lições políticas de Maquiavel. Aí ele vai dando 16 lições de Maquiavel que ele acha que a Dilma, sabe, não Depois você pode observou. escrever no chat aí também, ó. Sim. Bom. Tá, eu vou deixar aqui daqui a pouco. Deixa eu fazer a transição. O senhor dos sabe professores. E vou Você passar sabe se pro tem uma professor Henrique também. versão digitada do livro? Desculpa, não entendi. O senhor sabe se tem uma versão digitalizada do livro? Não sei, cara. Eu comprei numa daquelas bibliotecas ali do shopping da Padre Eutico, né? Certo? Faz uns 2 anos que eu comprei esse livro, tá? Mas eu vou jogar aqui de qualquer maneira. Fica fácil você olhar se tem ou não digitalizado, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Não, que eu quero falar? agradeço a presença, a oportunidade, desejo boa noite para todos. E o senhor falou da Padre Eutico, senti saudades da minha terra natal, né? Mas eu vou voltar. Sim. Obrigado. Mas vai voltar, não se preocupe. Obrigado, boa tarde, boa noite a todos, até a próxima. Obrigado, bom descanso, professor. Um abraço, tá? Obrigado. Boa noite, professor. Falou, gente, boa noite para todos.